Então, bom dia a todos. Meu nome é Denner Castal, eu sou advogado. Participo desse evento aqui desde 2009, com exceção de 14 e 15, que eu me mudei da região aqui, então não pude participar. Então, vejo que já faz alguns anos que eu tenho o privilégio, de ser convidado pelos docentes aqui de vocês e participar dessa semana que chama Encontro da Bioética. Para mim, e para o pessoal da COLI, porque eu sou membro da COLI, Comissão de Ligação com Hospitais, que auxilia o paciente testemunha de Jeová perante o médico ou a instituição médica. Então, já participo também dessa organização desde 2008, e participando aqui com vocês desde 2009. Então, mais uma vez, agradeço o honroso convite de estar aqui para colaborar com vocês de alguma forma. A nossa exposição aqui, até a doutora falou assim, o doutor Denner vai falar a respeito dos direitos do paciente. De certa forma, mas aqui nós vamos mudar o enfoque. Nós vamos falar das garantias legais ao médico para que vocês possam preservar os direitos do paciente. Então o foco vai ser vocês, futuros médicos, os médicos que já estão aqui, e vocês, futuros médicos, para que vocês tenham tranquilidade jurídica para exercer a profissão. Porque existe um mito, quando é um paciente de Jeová, não aceita sangue, eu aprendi na faculdade que tem que fazer transfusão de sangue, mas eles não aceitam, é um dilema. Então, como que o nosso ordenamento jurídico, ou seja, o conjunto de leis, ele disciplina essa matéria? Porque se o médico não tiver uma tranquilidade jurídica para trabalhar, eu confesso que a profissão de vocês é muito estressante. Eu admiro e parabenizo, ainda bem que tem gente corajosa que se coloca à disposição para ser médico. Porque se dependesse de mim, todo mundo ia morrer logo de cara. Até porque eu tenho pavor de sangue. Então, eu acho que eu jamais seria médico. Então, vocês estão de parabéns pela profissão que vocês escolheram. Só que vocês têm que ter garantias legais para poder exercer a profissão com tranquilidade. Porque de repente, eu não vou colocar sangue. De repente vem a falecer. E agora, será que eu vou ser processado pelos familiares do paciente? Entendeu? Vou ser processado pelo Ministério Público porque eu não coloquei sangue, o paciente morreu. Será que eu vou ser processado perante o Conselho de Ética Médica, Conselho Federal de Medicina? Então, é aquele terror na cabeça de vocês, futuros médicos, e dos médicos atuantes. Então, o que nós vamos destacar aqui, a proposta da nossa exposição, é mostrar que vocês estão totalmente amparados pela legislação para respeitar os direitos do paciente. Esse é o enfoque da nossa exposição aqui. E também adianto que alguns dos materiais que nós vamos mencionar aqui, eu não trouxe decisões, jurisprudência, porque isso é algo muito maçante para vocês que não são da área jurídica, Então, assim, eu vou mencionar e depois, no final, quem quiser ler o material na íntegra, eu já conversei com a doutora Luciana, passei para ela no pendrive, em PDF, ela vai fornecer uma cópia desse material. Eu trago aqui pareceres, resoluções, rename, entendeu? Jurisprudências. Então, todo esse material está com a doutora, quem quiser pode solicitar para ela no final da aula, ok? Então, a sistemática nossa vai ser assim, vamos tentar fazer a coisa de uma maneira bem didática. Nós vamos analisar 3 áreas do direito, por assim dizer. Primeiramente, como que o Conselho Federal de Medicina encara essa questão, Pacientes com Jeová, médico, transfusão de sangue, qual que é a posição do Conselho Federal de Medicina? Depois nós vamos ver, já adiantando aqui, a posição do Ministério Público. Quem é o Ministério Público? É o titular da ação penal. Se qualquer um de nós que cometeu um crime, é o Ministério Público, através do promotor de justiça, que vai oferecer uma denúncia. E vai te processar criminalmente, vai me processar aquele que cometeu um crime. Então, como que o Ministério Público encara essa questão? Dos direitos do paciente que recusa um tratamento de sangue. E no final, vamos ver também a posição do Poder Judiciário. De fato, algumas questões têm chegado ao Poder Judiciário, como que atualmente o Poder Judiciário tem encarado, tem decidido, quando esse tipo de assunto chega lá para o juiz decidir. Então são os 3 campos, o Conselho Federal de Medicina, o Ministério Público e o Poder Judiciário, são os pontos principais. E toda essa matéria está com a doutora Luciana. Então, por exemplo, posição do Conselho Federal de Medicina. Destaco primeiramente aquele parecer ali, de 14. Então, detalhe, esse parecer ele foi provocado pela Organização das Testemunhas de Jeová, que fez uma consulta, questionando aquela resolução 1021 de 80,
Essa resolução, não sei se vocês já tiveram contato com essa resolução, né? Uma boa parte dos médicos usam ela para justificar transfusão de sangue forçada numa testemunha de Jeová. Olha, tem uma resolução do meu conselho que me obriga, em caso de iminente perigo de morte, a fazer o que achar necessário. Se eu achar necessário que tem que pôr sangue, mesmo você sendo uma testemunha de Jeová, eu vou colocar sangue. Por quê? Com base no quê? Com base na resolução 1021 de 80. Então, esse parecer aí, ele foi provocado. A organização fez uma consulta para o Conselho Federal de Medicina e esse parecer, na verdade, que também está com a doutora, no final ele pede a revogação. Então, o próprio conselheiro, o Conselho Federal de Medicina, ele pede a revogação da resolução 1021 de 80, porque entende que hoje ela está em desarmonia com o resto da legislação do país. Porque, veja, foi feito em 80, tem quase 40 anos. De lá para cá o direito evoluiu, a medicina evoluiu. De repente serviu para os médicos lá em 80, nós estamos em 2018. Então vejam que tem que atualizar. O direito, assim como a medicina, evolui, não é estático. Ok? Então, esse parecer pede a revogação dessa resolução. Temos também essa recomendação de 16, que fala ali que o médico, em geral, ele tem que procurar alternativas à transfusão de sangue. Então, o conselho recomenda isso. O paciente com Jeová, não é assim, não vou atender. Não, procura atender de acordo com a vontade dele. Procure ver as alternativas disponíveis, cientificamente comprovadas, e atenda o paciente. É isso que deve ter essa recomendação. Né? Depois vocês poderão ler também na íntegra. E também temos ali os julgados. Foi feita uma pesquisa para saber quantos casos até hoje, né, chegaram, envolvendo testemunha de Jeová, chegaram ao Conselho Federal de Medicina. Encontramos esses 3 casos. Né? Em 98, 2000 e um mais recente, 2011. Nesses 3 casos, a acusação foi que o colega de vocês, né, respeitou a vontade do paciente que era testemunho de Jeová, né, veio acontecer o pior, de repente óbito, e aí foi denunciado no Conselho Regional de Medicina, foi condenado, o caso, aí apelou, o caso chegou lá no Conselho Federal de Medicina. Nesses 3 casos, para resumir, sabe qual foi a decisão? Que o médico ele age eticamente quando ele respeita a autonomia do paciente que é testemunha de Jeová. Então veja que o conselho de vocês é 100% a favor de respeitar o paciente de Jeová. Ah, mas se eu não colocar sangue, e Deus me livre acontecer o pior, eu vou perder minha carteirinha, eu vou ser processado, né, eticamente, disciplinarmente. Fiquem tranquilos. Vocês vão ter problemas perante o conselho se vocês desrespeitarem esses 3 julgados. Por que falamos isso? Que se nós pegarmos, por exemplo, não vou ler aqui, mas o Código de Ética Médica de vocês já viram lá no artigo 18, sabe o que está escrito ali? Que o médico é vedado ao médico desrespeitar os julgados. Então tá, tem aqui um caso com Jeová, né? Então, e aí, respeito ou não respeito? Né? Então, se você respeitar, não vai acontecer nada com você perante o seu conselho. Mas se você desrespeitar, aí pode acontecer. Então, o conselho de vocês é 100% a favor de respeitar a autonomia do paciente testemunho de Jeová. Esses 3 julgados estão no material, ok? Depois vocês poderão ler na íntegra. Não trouxe aqui porque seria muito maçante, né? Pegar e ficar lendo decisões assim. Muito bem, vimos aí a posição do CFM. Agora, qual seria a posição do Ministério Público, que é o titular da ação penal do Brasil? Porque eu já mencionei. Quando cometer um crime, é o Ministério Público que vai decidir se vai oferecer uma denúncia ou não. Ok? Como que ele está pensando sobre esse assunto? A posição do Ministério Público. O Ministério Público, a Procuradoria Federal lá do Rio de Janeiro, ela resolveu fazer uma audiência pública, tá, para decidir, porque os hospitais do Rio de Janeiro estavam tendo muitos problemas, com esse dilema. Chega lá o paciente com Jeová, né, respeita a vontade ou não respeita. Isso era assim, o dia a dia. E causa estresse, tanto para os médicos como também para o paciente e seus familiares. A ideia é suavizar, harmonizar a relação médico-paciente. Então eles resolveram fazer uma audiência pública, né? Chamaram vários órgãos, né, da sociedade civil para poder comparecer lá e cada um falar, expor aquilo que pensa sobre o assunto. E a decisão deles foi que o paciente testemunho de Jeová deve ter a sua autonomia
respeitada. E mais, trouxe uma inovação. Eles entenderam que se você fizer uma transfusão de sangue forçada num paciente do Jeová, isso por eles passa a ser encarado como um crime de tortura. É só você médico exercendo sua nova profissão, de repente você se vê ali sendo processado por um crime de tortura. Você é um torturador. Pelo amor de Deus. Isso sou eu. Eu quero ajudar as pessoas, não torturar as pessoas. Mas dependendo da maneira, da sua atitude, o Ministério Público Federal, tá? Ele fez aqui essa representação, inclusive, nessa representação aqui, desculpa, deixa eu voltar aqui. Essa representação, ela pede duas coisas. Ela pede, primeiro, a revogação da resolução 1021 de 80, ela pede isso, e também ela pede uma interpretação do inciso 1, do parágrafo 3º do artigo 146 do Código Penal, que fala sobre o crime de constrangimento ilegal. Né? Ele fala que você não pode constranger ninguém a fazer nada que é contra a lei. Mas nesse inciso abre uma exceção. Né? Em caso de iminente risco de morte, o médico pode fazer o que bem entender, inclusive por sangue. Então muitos médicos se valem também desse artigo do Código Penal para falar, não, eu estou amparado pela lei. Entendeu? Mas não se esqueça também que o Código Penal é de 40, né? O nosso Código Penal é de 40. Ok? A nossa Constituição Federal é de 88, né? Então todas as leis hoje vigentes no país têm que estar de acordo com a Constituição Federal de 88. O Código Penal nosso é de 40. Né? Então a Procuradoria Federal também pede a revogação ou a interpretação desse inciso de acordo com os demais diplomas normativos. Ok? Então, como que o Ministério Público está encarando? Que é o titular da ação penal pode processar eu, qualquer um de nós aqui. Está dizendo que tem que ser respeitada a vontade do paciente que não chamar. Ele que vai nos processar, está encarando dessa forma. Essa representação, ela tem várias aulas, bem extensas, mas ali fizeram um estudo profundo sobre essa questão dos direitos do paciente, direito à vida, direito à liberdade religiosa. É um estudo muito bonito. E no final chegaram a essa conclusão, que tem que respeitar. Então eu sugiro a vocês que depois retirem um tempinho para ler. Né? Isso interessa a todos nós, é o nosso dia a dia, na verdade. Né? Okay? Então é assim que o Ministério Público Federal tem encarado esse assunto. Okay? Vamos ver agora o Poder Judiciário. Aqui eu teria que trazer para vocês várias jurisprudências. O que é uma jurisprudência? São decisões reiteradas dos tribunais. Ok? Existem várias decisões, tanto no sentido, né, de que o médico, que o juiz autorizou fazendo transfusão de sangue forçada, mas atualmente nós temos percebido uma mudança de posicionamento do Poder Judiciário. Né? Nós vemos que as decisões mais recentes estão mudando, os juízes estão se familiarizando, estão se aprofundando no tema, no assunto, né? E tem, na verdade, tido cautela. Então, na hora que chega um pedido para o juiz, para dar um alvará, para o médico poder fazer a transfusão forçada, o juiz tem tido a cautela. Interessante que tem situações, esse órgão que nós pertencemos aqui, chama COLI, né? Comissão de Ligação com Hospitais. Então, é um órgão que existe no Brasil desde 1986, né? E paulatinamente aí vem ganhando força, vem ganhando corpo, vem se tornando conhecido. Tem uma decisão especial que o juiz ele tinha recebido uma visita, né, de um membro da COLI que levou todo o material jurídico para ele, médico, sobre esse assunto. Por coincidência, passados poucos dias, ele recebeu na mesa dele um pedido de alvará, né, para poder autorizar a transfusão de sangue. Mas o assunto estava fresco na mente do juiz. O que ele fez? Ele ligou para um membro da COLI. Vocês estiveram aqui, me apresentaram, estou com um caso desse para decidir. E aqui estão pedindo para eu autorizar. Vocês têm alguma alternativa? O que vocês falam para mim? Tem como tratar de outra forma? Não tem, a gente vai levar para o doutor o material aí. Levaram para o juiz, ele negou aquele alvará e mencionou a decisão dele. Eu liguei para o membro da COLI, que falou que poderia ser feito isso. Com base nisso eu estou negando o alvará. Para mostrar que a COLI está conhecida. Os juízes estão até mencionando ela em decisões judiciais. Então é bem interessante. Mas basicamente eu vou destacar aqui 3 características do Poder Judiciário nessa situação. O primeiro ponto, a jurisprudência do Brasil, ela vem acompanhando as decisões de outros países. Outros países também dão nesse sentido, né, de que quando o paciente, veja bem, maior e capaz, nós estamos falando aqui de criança e adolescente, né, é um outro assunto.
Quando o paciente é maior e capaz, ele tem que ter sua vontade respeitada. Então a jurisprudência lá de fora já está nesse sentido. E o Brasil começou a acompanhar. Se você pegar várias decisões, das outras decisões, é no sentido de respeitar a vontade do paciente. Okay? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu destaco, que às vezes o médico tem assim, né? Ah, mas se eu não transfundir, aconteceu o pior, eu posso, né, ser processado, né? Pela família, pelo próprio paciente do Jeová, né? Pela família. Vamos imaginar, por exemplo, assim, ó, o ponto é o seguinte: tá, eu respeito você, paciente do Jeová, tá? Eu respeito você. Aí, de repente, o que acontece? Eu respeito você e você vem a óbito, por alguma razão. Aí a família vai vir me processar. Entendeu? Porque eu, como médico, deixei, né, você falecer, enfim. Então foi feita uma pesquisa sistemática na jurisprudência do Brasil para ver se tinha alguma condenação nesse sentido. De um médico que respeitou o paciente do Jeová, respeitou, e de que ele tenha sido processado e condenado. Né? Primeiro falar, mas se eu respeitar você acontecer o pior, eu vou ter processo. O Ministério Público, né, vai falar que eu omiti socorro e vai me processar. Ou algum outro membro da família que nasce no Jeová também vai querer me processar. Que era para ter feito tudo o que precisasse, eu não fiz, o paciente veio a óbito, ok? Então foi feita uma pesquisa sistemática na jurisprudência do Brasil. Não encontramos nenhuma decisão onde o médico que tenha respeitado uma decisão de Jeová tenha sido processado e condenado. Não tem. Então, de repente, essa preocupação, que eventualmente alguém aqui possa ter, é uma preocupação desnecessária. Porque você não vai encontrar uma decisão que condenou o médico por ter respeitado uma decisão de Jeová. Não tem. Pode pesquisar. Só se for daqui para frente, até hoje, né, nós não encontramos. Então, podem ficar tranquilos em relação a esse assunto. E outro ponto que eu destaco da jurisprudência do Brasil é que a atividade do médico, como vocês já bem sabem, e assim como a atividade do advogado, é uma atividade de meio, não é uma atividade de resultado. O advogado, quando ele é contratado para se empenhar para conseguir o melhor resultado jurídico para o cliente. Ele não pode jamais prometer ganho de causa. Até porque tem a outra parte, tem a prova da outra parte, quem vai julgar uma terceira pessoa, o juiz, como é que o advogado vai garantir vitória, sendo que tem um calabouço de coisa envolvida? Como é que o médico vai garantir que vai salvar a vida se colocar sangue? É possível isso? Olha, se eu colocar sangue, eu garanto que eu salvo a vida dele. É possível isso? Tem meus casos que colocou várias bolsas de sangue e o paciente veio a óbito. Então o sangue salva a vida? O médico pode garantir isso? Né? Então não tem como. Então seria até desumano, né? Se tivesse alguma lei que obrigasse o médico a salvar vidas. O médico ele é obrigado, né, até na questão moral, de se empenhar ao máximo, né, para poder dar o melhor tratamento para o seu paciente. Agora, impor ao médico a obrigação de salvar vidas, né, seria desumano. Ok? E sabemos que o sangue tem todos os seus riscos aí, né, e não pode garantir que pondo sangue vai salvar a vida do paciente. Então, a atividade médica é atividade de meio, não de resultado. A não ser questão de cirurgia plástica, né, que daí já é uma outra discussão, né? Mas não sendo isso, né, a questão meramente estética, né? Aí seria uma questão de resultado. Mas fora isso, meio não de resultado, assim como é também a advocacia. Destaco também para vocês esse parecer do Luiz Roberto Barroso. Alguém sabe quem é Luiz Roberto Barroso aqui? Ministro da STF. Quando ele escreveu esse parecer, ele não era, né? Então ele é professor, ele é jurista renomado. E lá no Rio de Janeiro mesmo estava tendo um problema, né, nessa questão dos hospitais, aí se respeitava ou não. E aí a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, ela consultou a equipe do Dr. Luiz Roberto Barroso, isso foi por volta de 2010. E aí ele com a equipe dele, né, se empenharam em fazer todo um estudo. Então veja, ele nem teve participação do Simão Jeová, não foi o Simão Jeová que pediram um parecer para ele. A Procuradoria do Rio de Janeiro pediu, estamos tendo um problema aqui, põe sangue, não põe sangue, respeita, não respeita. E ele, com a equipe dele, fez todo o estudo, elaborou um parecer. E aí, com base nesse parecer, depois, a Simão Jeová tomaram conhecimento disso e pediram a autorização dele, agora, já ministro. A posição do doutor continua sendo a mesma? Isso aí foi em 2010. Não, continua sendo a mesma. Podemos fazer um parecer, fazer um encarte, publicar e distribuir? Não. Tem questão comercial? Não. O trabalho do Jeová é totalmente voluntário, nada é cobrado. Então, ele autoriza. Então, ele autorizou fazer esse parecer. Né? Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, e olha como que ele entende a questão. Legitimidade da recusa de transfusão de sangue por testemunho de Jeová.
dignidade humana, liberdade religiosa e escolhas existenciais. É um parecer bem interessante. Eu tenho aqui, né, esse parecer na época que ele autorizou a fazer, as colis de todo o Brasil distribuíam para cada juiz do Brasil. Cada juiz do Brasil, não lá da Amazônia, lá do Pará, do Acre, ele foi visitado e recebeu um exemplar desse. Aqui tem a foto dele aqui atrás, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ele entende que o paciente do Jeová tem que ser respeitado. Ok? Muito bem. E as decisões jurisprudenciais também estão aqui, tá? Com o material que vou deixar para a doutora Luciana. Vamos avançar um pouquinho. Ah, mas fazer tratamento alternativo é caro, ou, na verdade, é indisponível. Né? Alguns alegam assim, né? Tudo bem, né? Tem tratamento alternativo cientificamente comprovado, mas é disponível, é caro. O SUS não providencia isso. Né? Então, aqui nós trouxemos aqui a técnicas e insumos de previsão. Essa tabela é provida pelo Ministério da Saúde. Então, boa parte do que o doutor Daniel Molinar comentou está disponibilizado pelo SUS. Inclusive, ele comentou aqui no final a respeito da máquina de recuperação operatória, né? O nome comercial é Cell Saver, né? Respira o sangue durante a cirurgia, né? Reinfunde, né? Limpa, filtra, enfim, não sou médico, mas é isso que eu entendi da apresentação, né? A questão da hemodiluição não volêmica também. Então, são procedimentos que muitas testemunhas de Jeová aceitam. Porque assim, tá, não aceito sangue, mas e aí? O que você vai fazer? Você me dá uma opção? Não, você médico pergunta para o paciente. Não, olha, eu aceito o Cell Saver, eu aceito a hemodiluição. Opa, já melhora, já clarei o assunto. E isso está disponível na rede de saúde. Aí na relação. E outros medicamentos. Se você pegar o RENAME, né? Relação Nacional de Medicamentos, essa tabela, né, emitida pelo Ministério da Saúde. Então, toda medicação que ajuda o corpo, né, a medula óssea a produzir sangue, né, também está previsto nessa tabela. Ah, mas o tratamento de saúde não está disponível. Não, está disponível sim, faz parte da tabela emitida pelo Ministério da Saúde. Ok? Então, essa aqui é a situação. Outro ponto aqui. Então, como se proteger legalmente? Diante de tudo isso que nós falamos, como que você, médico, você pode se proteger legalmente? Esse aqui foi um artigo escrito pelo Procurador Federal Leandro Savastano Valadares, com esse tema, né? Questão jurídica no atendimento médico de pacientes testemunhas de Jeová. É um parecer bem didático, né? Até para quem não é da área do direito, seria até interessante ler, não é nem tão extenso, né? Esse material também está aqui, tá? Lê depois com calma, né? Ele é bem didático. Então, mesmo quem não é da área do direito vai conseguir compreender facilmente o que ele está explicando ali, né? Que é uma maneira do médico saber que tem proteções para ele respeitar o paciente de Jeová. E no item 5, que está destacado ali no final, né, atuação médica segura e sugestão de protocolo. Com base no Código de Ética Médica, né, nos demais artigos de lei que estão em vigor, ele sugere ali um protocolo que o hospital poderia adotar. Né, que, em resumo, esse protocolo fala mais ou menos assim: paciente com Jeová, o que você médico deve fazer? Bom, paciente com Jeová já sei que não aceita sangue. Isso para o Jeová é algo inquestionável, é indiscutível. Né? Obviamente é uma questão de fé, é uma interpretação da Bíblia que eles fazem, ok? Mas não tem que discutir com Jeová, é uma questão, é um dogma deles. Muito bom. Mas ele sugere um protocolo. Qual o protocolo? Primeiramente, você analise todas as opções terapêuticas disponíveis para poder atender aquele paciente. Todas. Tá, não aceita sangue, mas o sangue é uma opção terapêutica. Só existe uma. Tem várias outras opções terapêuticas, não é assim? A medicina não para, está evoluindo. Né? Analise todas. Analisou. Não chegou a conclusão nenhuma. Segundo ponto, né? Até no Código de Ética Médica, o paciente tem direito a uma segunda opinião. Então, de repente, você que está cuidando dele ali, faça uma conferência com o médico que tem experiência em cuidar de testemunho de Jeová. Por exemplo, o Dr. Daniel Molinar falou que já fez 1.200 cirurgias, né? Testemunho de Jeová sem usar sangue. Então é possível? Ele falou com propriedade aqui, ele faz. É o dia a dia dele. Então é possível. É cientificamente comprovado. É cientificamente possível. E nenhuma das 6 que morreram, nenhuma foi por causa da questão do sangue, né? Então vejam que existem técnicas. Então consulte um médico que está acostumado a tratar uma testemunha de Jeová. Então seria o segundo passo. Aí você tentou as opções terapêuticas, você não deu. Tentou consultar o médico, não chegou a conclusão nenhuma. Então, obviamente que, em última instância, providenciar a transferência daquele paciente, né,
para um hospital que possa aceitar o caso. Entendeu? No Brasil, há 5 hospitais, não me perguntem o nome, né, que eu não vou saber responder, mas tem 5 hospitais no Brasil que já adotaram esse protocolo de conduta quando o paciente é testemunho de Jeová ou para qualquer cidadão que não queira receber sangue. A gente faz testemunho de Jeová porque elas têm essa questão muito clara, né? Mas qualquer cidadão fala, não, eu estudei um pouco sobre o sangue, eu sei dos perigos inerentes ao sangue, eu não quero sangue não, eu quero uma cirurgia sem sangue. Eu tenho que ser respeitado. A lei também protege, né? Não protege só o testemunho de Jeová. Protege qualquer cidadão que não queira aceitar sangue. Entendeu? Então, assim, analise todas as opções terapêuticas, consulte um médico experiente, em última instância, providencie transferência, né? Um outro hospital ou médico que possa aceitar aquele caso, respeitando a vontade do paciente. Bom, chegamos aqui nessa bifurcação, né? Então, diante de tudo isso que nós vimos aqui, né, a posição jurídica atual, nessa questão de testemunho de Jeová, sangue, médico, né? Que decisão você, médico, deve tomar? Você tem 2 caminhos. Primeiro caminho, eu vou respeitar o paciente, que é testemunho de Jeová. O que vai acontecer com você? Se você respeitar o paciente, né, você vai ter todas as garantias legais do seu lado. Nós não vemos aí várias, CFC, Ministério Público, Poder Judiciário. Então, se você respeitar o paciente, vamos imaginar, mesmo que aconteça o pior, mas você respeitou a autonomia dele. O que vai acontecer com você juridicamente? Nas 3 esferas, né? Na esfera administrativa, civil e criminal. Nada. Porque você respeitou o paciente. Você tem a proteção da lei para respeitar o paciente. Então, esse é o primeiro caminho que você, médico, tem. Mas tem o segundo caminho, né? Que é você fazer a transfusão de sangue forçada num paciente que é testemunho de Jeová. Você pode fazer, bom, você está em uma sala de cirurgia, quem vai te segurar ali? Né? O paciente anestesiado, inconsciente, você faz. Agora, e se der errado? Até porque isso tem que estar no prontuário, tem que estar no prontuário, você tem que estar de sangue, ou eu estou enganado? Tudo que faz tem que estar no prontuário, né? Aí depois a família, aconteceu o pior, a família pede o prontuário lá e tal, né? E aí, mas você colocou sangue. Aí o que acontece? Quando você faz um tratamento sem o consentimento do paciente, você chamou totalmente para você a responsabilidade do resultado. Porque você foi contra a vontade dele. Então você trouxe para você toda a responsabilidade daquele ato médico. E aí você perdeu todas as garantias da lei. Porque você não respeitou nenhuma dessas normas que nós apresentamos aqui. Não, eu vou pôr e acabou, eu aprendi isso, é minha convicção pessoal, profissional, não vou respeitar o paciente e vou colocar. Faça o que você achar que você tem que fazer. Mas você abriu mão das suas garantias que você tinha. E aí você pode ser processado pelo paciente, né? Pode ser processado pelos familiares dele, caso ele venha a óbito. E até o Ministério Público, porque agora o Ministério Público entende que o paciente maior e capaz tem que ser respeitado. Você pode ser processado por crime de tortura. Então você tem 2 caminhos: respeitar e ter as garantias da lei, ou não respeitar e estar aberto para receber qualquer tipo de processo. Então é uma escolha, é um dilema de profissão, ok, né? Mas a gente está trazendo aqui para vocês aquilo que tem de mais atual, né? No momento, para que vocês possam trabalhar com tranquilidade, conhecer, exercer tranquilamente a profissão de vocês. Essa aqui é a ideia. Por isso que eu falei que o enfoque aqui não é os direitos do paciente. São as garantias legais que você médico tem para exercer a sua profissão. Mudamos o enfoque. Ok? Tudo bem. Estamos já terminando aqui, tá, doutor? Então, tomar cuidado com isso, né? Esse aqui é uma frase que ela é bem atual, né? Até nessa questão, um ano de eleições, né? Muito se fala em fake news, né? Que às vezes você pode fazer um candidato vencer ou fazer um candidato perder as eleições, dependendo, né, das fake news. E com relação a testemunho de Jeová também tem muito disso, né? Então, às vezes o médico fala, porque se eu não colocar sangue eu vou ser processado, né? Se eu não colocar, mas se eu for também eu vou ser processado. Então, tudo que nós vimos aqui, e às vezes a própria mídia, ela distorce, ela publica informações que não são verdadeiras. Quando você vai apurar o assunto, não é nada daquilo. Então você tem que ter um filtro, você tem que apurar tudo aquilo que é colocado para você. Se tem procedência, não tem. Você não pode acreditar em qualquer coisa. Porque hoje em dia isso aqui está na moda. Rede social, o senhor lança uma informação, né, gera um monte de compartilhamento, comentário, e é uma mentira. E aí, né, acabou com a reputação de uma pessoa, de uma organização. É uma questão muito séria. E quando nós estamos com Jeová, é a mesma coisa, né? Porque se com Jeová
São bitolados? Não são bitolados. O entendimento deles é tirado da Bíblia, e hoje em dia, para amparar isso, eles têm do lado, né, a lei e a evolução da medicina. Então, hoje em dia, ficou mais fácil a relação médico-paciente. E essa história que o médico vai ser processado, nós vimos que não tem. Não tem não médico que respeita o Jeová que foi processado. Não existe, né, processo ou condenação nesse sentido. Pode fazer uma pesquisa. Então tome cuidado com as fake news quando envolve o Jeová. Tem muito mito aí. Quando você vai apurar com sinceridade o assunto, você vai ver que lá era uma mera falácia, né? Palavras ao vento só para poder tumultuar. Então, é assim que nós entendemos a situação. Bem, eu espero que dessa forma tenha conseguido colaborar com vocês, futuros médicos, né, trazendo essas informações. O pessoal aqui já está acostumado, né? A nossa exposição era um pouco mais maçante, com mais leis, artigos de leis, né? Então a gente, no decorrer dos anos, a gente foi enxugando, né, os doutores que têm acompanhado, né, essa nossa exposição, porque para ser algo mais palatável para vocês que são da área médica, e para vocês que pegam um ponto e já entendam, né, o que pode e o que não pode, o que é o que não é. Não adianta ficar trazendo aqui julgados e ficar lendo o juridiquês, né? Falar em termos jurídicos aqui. Uma coisa, vocês falando médico para mim também é complicado, né? Sistemas médicos, nome de remédio, procedimento, né? Então, só quem é da área mesmo, né? Então a gente tentou trazer a coisa mais mastigada possível aqui, para que vocês pudessem ter algum tipo de proveito. E o que nós queremos deixar claro aqui, que diante de toda essa evolução jurídica e médica, é possível sim ter um bom relacionamento, né, entre médico e paciente que é testemunha de Jeová. Tá? Muito obrigado pela atenção.